Queridos companheiros, hoje vou falar sobre um tema inusitado. Trata-se da preservação da vida da nossa alma depois que nós falecermos na carne, chamado morte. A preservação da nossa alma. Porque a nossa alma pode morrer, chamada a segunda morte. Mas por que eu falo isto? Hoje as pessoas estão desatentas a essa viabilidade da morte da nossa alma. Depois que falecermos na carne, a gente vai para a espiritualidade. Mas nem todo mundo vai continuar vivendo como alma. Vai morrer. Por que eu falo? Melhor que minhas palavras, eu vou ler aqui, João capítulo 6. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Da vida. Da vida, não só da carne, da vida do nosso espírito. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Este pão é o que desce do céu para que o que dele comer não morra. Ora, mesmo que nós nos alimentemos do Evangelho, o nosso corpo vai falecer um dia. Ninguém vai ficar eterno aqui. Mas se ele diz, o que dele comer não morra, e se nós morremos, ele só pode estar se referindo à nossa alma. Porque todo mundo morre. E mais ainda, no Salmo, antes do Evangelho, portanto, no Velho Testamento, Salmo 32, versículo 33, de Davi. A fim livrar-lhes a alma da morte. Então, Davi já falava no Salmo que a morte da alma é uma verdade, existe, é uma realidade inconteste. Em João capítulo 5, versículo 24, Jesus fala, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ora, se ele promete a vida eterna, só para aqueles que creem na palavra dele e em Deus que enviou Jesus, é porque, muita vez, outras pessoas não terão a vida eterna. Porque se não acreditarem em Deus e no Evangelho de Jesus. Eu repito, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não incorre em condenação, mas passou da morte para a vida. Está se referindo ao Espírito. Em João, ainda capítulo 8, versículo 51. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, guardar é cumprir, aceitar e praticar o Evangelho, não verá a morte eternamente. Se ele fala eternamente, é porque não pode se esconder que a morte do nosso corpo hoje existe, mas não eternamente. Se não eternamente, nós continuaremos a viver sob essa condição de guardar a palavra. E na Epístola de Tiago, apóstolo, capítulo 5, versículo 20, consta, aquele que fizer converter
a um pecador do erro de seu descaminho, salvará a sua alma da morte. A alma da morte, então, estamos nos referindo à morte da alma, quando Jesus promete a vida eterna. E diz mais, na segunda epístola de São Paulo a Timóteo consta, nosso Salvador Jesus Cristo, o qual, na verdade, destruiu a morte. Não pode destruir a morte dos seres viventes, porque seria impossível. Toda a humanidade está continuando a morrer, nasce, morre, nasce, morre. E na epístola de João Apóstolo, na primeira epístola, capítulo 3, versículo 14, aspas, diz, nós sabemos que fomos trasladados da morte para a vida, ou seja, que passamos da morte para a vida. Se é para a vida, é para a vida da alma. E mais importante ainda, para finalizar, São João, no Apocalipse, escreve uma mensagem que ele recebeu diretamente de Deus. Porque Apocalipse quer dizer revelação. Então, Deus fez uma revelação a São João, quando São João estava preso na ilha de Patmos. E diz aqui, é a palavra grega, né? Que São João recebeu diretamente de Deus quando estava preso na ilha de Patmos. Apocalipse. Capítulo 2, versículo 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem ouvidos aqueles que têm capacidade de ouvir e de compreender e de aceitar. Aspas. O que sair vencedor ficará ileso da segunda morte. Então, quando Jesus se refere ao benefício de cumprir o Evangelho, que não virá a morte, virá a morte eternamente, está se referindo à segunda morte, a morte da nossa alma. Hoje podemos não dar importância, mas amanhã, na espiritualidade, nós vamos ficar sofridos se sabermos que a nossa alma vai morrer, ou que nós vamos desaparecer. E no capítulo 20, diz, versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. A ressurreição é novamente viver. A segunda morte não tem poder sobre ele. E para finalizar, eu leio o capítulo 21, ainda do Apocalipse, versículo 8. Será no tanque ardente de fogo e de enxofre a segunda morte. Vai ser uma tristeza, um pavor imenso de nós não podermos gozar da vida eterna. Sabemos que vamos ser destruídos e que a nossa entidade espiritual vai desaparecer ou morrer. Então vocês vejam como é importante nós praticarmos o Evangelho, nós procurarmos nos inteirar dos preceitos divinos, porque praticando a lei de Deus, nós vamos estar conquistando vida eterna para a nossa alma, para que a gente nunca morra. E é bom nós ensinarmos isso aos nossos entes queridos, aos nossos amigos, para que amanhã na espiritualidade nós não vamos ver eles sofrendo para morrer no fogo eterno, do enxofre. É uma coisa terrível. Nós vamos ver nossos filhos, se não estiverem industriados sobre a lei divina e praticando a lei de Deus, como amar ao próximo como a si mesmo, e fazendo a penitência em favor do próximo como sacrifício para pagarmos nossas dívidas com Deus. Vamos prestar atenção e encarar que o Evangelho não é uma brincadeira, que Jesus não veio, não tomou um corpo de carne
não foi crucificado, sofreu extraordinariamente a crueldade dos homens para contar palavras ocas. Ele veio para nos ensinar a salvação da nossa vida humana hoje, para evitarmos os sofrimentos cruéis e também para salvarmos a nossa vida, para conquistarmos a vida eterna. Um grande abraço. Que Deus nos proteja.